E é um prazer estar aqui com vocês falando de um tema tão importante. A ansiedade é algo básico, assim. É importante que as pessoas entendam e percebam a diferença entre ansiedade e transtornos de ansiedade, entre ansiedade e medo. Nós vamos falar sobre isso. E é um tema que chega na clínica dessa forma, falando como psicóloga aqui, né? As pessoas vêm e dizem pra gente, olha, eu acho que eu estou com ansiedade. Como é que a gente pode fazer para reconhecer o que é o normal, ou se é algum problema de manejo da minha parte da ansiedade, ou se eu estou sofrendo de algum transtorno ansioso? Como é que eu consigo reconhecer isso? Olha, é uma pergunta excelente. Eu acho que é realmente o ponto de partida. Porque a ansiedade, eu já disse, é uma emoção humana, normal. É importante destacar, eu não sou muito adepto de que bichos ficam ansiosos. Eu entendo que bichos ficam agitados, ficam assustados, inquietos, mas eu quero crer que a ansiedade, com as características que eu vou descrever, é uma emoção humana. E ela é sempre desagradável. Por definição, ela é desagradável. Nos livros texto de psicologia e psiquiatria, você vai ver lá, ansiedade. Sentimento desagradável que acompanha exposição a eventos de vida desconhecidos, novos, imprevistos, que aparecem em situações de conflito. Eu quero, mas não quero. Eu devo, mas não quero. Eu gostaria, mas não sei se deveria. Então, não é pelas manifestações que a gente faz a distinção. As manifestações são sempre as mesmas, físicas, psicológicas, comportamentais, mas sim pelo impacto que elas têm. A ansiedade normal nos ajuda. Ela nos ajuda a pensar, ela nos prepara para algum confronto com algo que está por vir. Ela nos impulsiona de uma certa maneira. Enquanto o transtorno de ansiedade nos paralisa, nos atrapalha, impede que a gente tenha um bom desempenho. Eu costumo conversar com as pessoas na clínica e muitas pessoas me trazem situações do tipo, nossa, eu agora estou num cargo superior, estou com uma equipe enorme, estou num desafio aí da empresa que está com prejuízo e eu estou ansioso, não deveria estar. Eu falei, poxa, mas como assim você não vai estar, né? Olha o tamanho do desafio e a correspondência do teu comportamento, né? Existe essa questão da equivalência, né, entre as respostas do organismo e comportamentais em relação ao tipo de enfrentamento? Existe claramente. São 4, na verdade, os parâmetros que a gente utiliza para distinguir a ansiedade normal da patológica, de um transtorno de ansiedade. Um deles é esse que eu falei, é o quanto a ansiedade atrapalha, o transtorno de ansiedade paralisa, atrapalha, prejudica o desempenho. Os outros 3 são a duração. Em geral, a ansiedade normal ela é breve, ela é limitada. A intensidade, em geral, a ansiedade normal não é tão intensa a ponto de paralisar. E exatamente o que nós chamamos de relação de proporcionalidade entre o estímulo e a resposta. Então, nessa situação, se o sujeito foi alçado a essa posição e está enfrentando esses problemas todos, é evidente que ele vai estar ansioso. O problema seria se ele não estivesse ansioso. Exatamente. Porque aí ele vai estar, de alguma maneira, até dissociado, vai estar embotado, ele não vai ter ali o desempenho que se espera dele. Ele é a pessoa errada para estar naquele ponto. A questão é, a ansiedade faz parte desse desafio e vai ajudá-lo, na medida em que o obriga a pensar mais, a avaliar mais, a avaliar riscos, a ficar mais alerta, a ficar mais vigilante. Então, sem dúvida, existe essa relação, sim. Quando há uma desproporção entre estímulo e resposta, nós temos aí um quadro de ansiedade presumivelmente patológico. Se a pessoa, por pouca coisa, se descontrola, é um sinal de que ela está no limite, de que ela está muito reativa. E aí isso caracteriza um transtorno de personalidade, um transtorno de ansiedade. E como que ela pode aparecer? Que sintomas a gente observa? As manifestações são de 3 tipos, Suelen. Manifestações físicas, psicológicas e comportamentais. As físicas, em geral, elas têm muito a ver com o principal impacto da ansiedade no corpo, que é a tensão muscular. Essa tensão muscular ela provoca uma série de manifestações, desde a sensação de bola na garganta, aperto no peito, dificuldade para encher o peito de ar, sensação de falta de ar, tensão aqui no trapézio, dor de cabeça. Todas essas manifestações físicas são derivadas da tensão muscular. E todo o outro cortejo de manifestação
manifestações da ansiedade são derivadas de uma ativação do sistema nervoso autonômico. Então, taquicardia, tremores, sudorese, palidez, dor de estômago ou má digestão, problemas de diarreia, náusea, tonturas. Essas são as manifestações físicas. Certo. As psicológicas se caracterizam por um excesso de preocupações, em geral reconhecidas como desnecessárias, por uma sensação de estar no limite, à beira de um ataque de nervos, assim como se estivesse prestes mesmo a ter um colapso, insônia, impaciência, intolerância, irritabilidade. E as comportamentais seriam mais ou menos o que está acontecendo comigo aqui. Você fica mexendo as mãos, você fica batendo os pés, você fica inquieto na situação. Não que eu esteja ansioso, é que eu gosto de falar com as mãos e com o corpo como um todo. Mas essas são as manifestações físicas, assim, comportamentais da ansiedade.